Oi pessoal, eu sou a Vitória, filha da Carla, dona do canal também, a CEO do Ateliê Fofolas do Artesanato. E hoje a gente vai aprender uma técnica diferente. Até então no canal vocês estavam aprendendo crochê, né? Mas hoje a gente vai entrar em uma outra área do artesanato, que é a resina. E a gente resolveu unir as duas profissões, né? Porque eu sou bióloga, a minha mãe até então era enfermeira, mas agora ela se dedica 100% ao artesanato. E a gente vai unir essas duas coisas. Como? No final de semana a gente estava de férias, né? Estávamos passeando e eu encontrei um besourinho já morto, né? Infelizmente, na cachoeira, e eu decidi trazer esse besourinho para cá e colocar esse besourinho num bloquinho de resina, como a gente já fez antes, em outros momentos. Por exemplo, aqui esse escorpião, que foi um outro animal que a gente também achou lá no sítio há um tempo atrás, e a gente também colocou ele na resina. É isso que a gente vai fazer com esse besourinho hoje. Então hoje a gente vai aprender como utilizar a resina. Bom, a resina ela é um material químico, né, um produto químico. Então, além dos materiais essenciais para se trabalhar com a resina, a gente também precisa utilizar alguns materiais de segurança, que a gente vai ver agora. Vamos começar pelos equipamentos de proteção individual, né? Que é a máscara, como essa que está aqui comigo, pode ser qualquer uma. Aquela que a gente usava na época da pandemia, mas essa aqui é muito boa, que ela protege bastante e é confortável. Luva, pode ser aquela luva que a gente compra na farmácia para mexer num frango em casa, que não quer sujar, para lavar a louça, tá? Qualquer luva, assim, né, de vinil, de silicone. Por que é importante a gente usar máscara e luva? Porque a gente vai usar resina epóxi. Como a minha filha disse, são produtos químicos que, se a gente não usa, a gente pode fazer mal à nossa saúde. Por exemplo, essa resina epóxi que eu uso é uma muito boa. Eu experimentei várias e gostei. Foi a que eu mais gostei, mais me identifiquei, que me deu o resultado melhor. E não tem cheiro nenhum. Então ela engana muito. No início eu falava, não tem cheiro nenhum, não vou nem usar máscara, que é besteira. Toda vez que eu fazia, que eu terminava de usar, eu ficava tossindo, minha garganta ficava irritada. Por quê? Porque ela não tem cheiro, ela não demonstra, mas ela é um pouco nociva para a nossa saúde. Então a gente precisa se proteger. E a mesma coisa com relação à mão. Produto químico pode machucar. E a gente vai usar também a acetona. Por quê? A acetona é a que limpa os materiais que a gente usou, né, para a gente poder usar de novo quando a gente precisar. E a acetona é um cheiro muito forte e é bem corrosiva, né? Machuca até um pouco a mão da gente. E esse aqui é o spray em silicone, que é o desmoldante, que a gente normalmente usa para lubrificar a nossa peça, onde a gente vai fazer o nosso produto, que geralmente é feito com molde de silicone. Quer dizer, a arte de resina é um pouco mais cara. Não dá para você improvisar muito, mas mesmo assim a gente consegue improvisar. Por exemplo, no início, quando eu não tinha dinheiro para comprar essa forma de silicone, eu fazia com essas formas aqui, ó. Eu tenho bandeja que eu fiz com isso aqui, eu tenho saboneteira que eu fiz com isso aqui. Então, várias coisas. A embalagem é assim, o único problema é que você pode usar uma vez só. Você passa o desmoldante, usa, que na hora de desenformar você vai quebrar tudo, não vai usar mais. Mas se você tiver um monte, você vai ter durante um bom tempo esse material sem precisar comprar forma de silicone. No início, quando eu não consegui comprar isso aqui, eu usava o que para lubrificar? A gente pode lubrificar com vaselina, com óleo de cozinha, qualquer coisa que você passe aqui, que seja lubrificante, para na hora que você tirar o molde, tirar o seu produto do molde, ele sair numa boa, não estragar nem o molde, nem o produto, exceto aqueles de acetato, né? Para colorir a resina, como é que a gente faz para colorir? Porque ela é transparente, ela fica transparente. A gente olha assim, parece que é azul, mas não é, ela fica transparente. Essa aqui não ficou transparente porque foi uma qualidade de resina que é amarela com o tempo. Na hora que eu fiz ficou bom, agora já está assim. Outros produtos que eu fiz com essa aqui já passou um tempão e não amarelou. Então a gente pode tingir a resina de vários jeitos. Existem corantes que você compra, né, específicos para resina, e você pode usar a imaginação. É o que eu falo sempre, dá para dar uma economizada. Por exemplo, eu já tingi com esse
corante líquido xadrez. A gente já tingi só com a purpurina, bota bastante, aí vai ficar brilhante, obviamente vai ficar da cor da purpurina. Isso aqui é corante alimentar, aquele que a gente bota para tingir o glacê que a gente vai pintar, também serve. Tinta de acrilex, essas tintas que a gente usa para pintar roupa, pintar objetos, também tinge, fica legal. Maquiagem, tem uma loja aqui perto de casa, num shopping aqui perto de casa, que é tudo a R$10. Aí quando eu passo lá eu fico enlouquecida, eu entro lá e fico comprando as maquiagens. Aqui tem ocre, aqui tem dourado, então isso tudo eu raspo, coloco dentro da resina e mexo para até misturar do jeito que eu quiser, ok? Vamos precisar de maçarico. Esse aqui é pra gente tirar as bolhas. Tem outra maneira de tirar a bolha, mas o que eu mais gostei foi esse. As outras maneiras deixavam muito derretidos, não era muito eficaz. Uma lanterninha, eu gosto de ter essa lanterninha, porque mesmo estando com claridade, ela é importante pra gente achar uma bolinha que tá escondidinha e a gente não vê. Vamos precisar da vasilha, onde a gente vai misturar a resina com o endurecedor. Se eu botar só a resina, nunca vai endurecer. Então eu tenho que botar resina e endurecedor, proporcional. E essa proporção é a seguinte, eu boto a quantidade que eu quero de resina e o endurecedor é a metade da quantidade da resina. Por exemplo, se eu botei 120 ml de resina, a metade de 120 é 60. Eu vou botar 60 ml de endurecedor, ou seja, eu vou ficar com 180 ml para trabalhar, né? 120 mais 60, 180 ml para trabalhar. Essa é a proporção que a resina fala para fazer. Quando a gente está começando, o ideal é que a gente diminua um pouco a quantidade de endurecedor. Em vez da proporção ser 50% de endurecedor, a gente pode fazer 45%, por exemplo. Botar um pouquinho mais de resina, um pouquinho menos de endurecedor. Por quê? Porque quando a gente está começando, a gente demora mais, a gente vai manipular as coisas e pode, se eu botar a proporção que o fabricante fala, pode endurecer muito rápido e a gente não conseguir terminar de trabalhar, perder material e não conseguir trabalhar. Contudo, terminando a nossa peça, como a gente imagina. Mas depois que vai pegando mais prática, pode botar a quantidade pedida pelo fabricante. Então, nesse caso aqui, porque depende da resina, tá? Nesse caso aqui, é 50% de endurecedor com relação à resina. Vou repetir, vou mudar o valor. Se eu botei 80 ml de resina, eu vou botar metade de endurecedor. Metade de 80 é 40. Aí eu vou botar 40 ml. Somando tudo dá 120. Então eu vou ter 120 ml para trabalhar, para usar no meu trabalho. Ok? E no calor endurece muito mais rápido. Quando tá frio, aí eu boto um pouquinho mais de endurecedor, porque demora mais para endurecer. Entendeu? Isso você vai aprendendo com a prática. Uma vasilha que eu uso especificamente, é importante isso, a gente não pode usar vasilha de cozinha, fazer a resina e depois voltar para a cozinha. Não pode, porque por mais limpo que esteja, fica resíduo. Então, essa vasilha eu uso específica para misturar. Quando eu quero uma coisa maior, eu tenho uma vasilha maior. Palito de sorvete. Agora, chupou sorvete, chupou picolé, guardo o palito. Eu tenho um monte aí guardado para misturar, né, os dois produtos para homogeneizar. Tem que estar muito bem misturadinho. Se não tiver muito bem misturadinho, bagunça tudo. Uma calculadora para a gente fazer a conta, né? E uma balancinha. Pode ser aquela balança de cozinha. Essa aqui, inclusive, está sem pilha. Eu usava, né? Aquela de cozinha, redondinha, botava lá. Essa aqui eu gosto mais porque você consegue tarar e tudo, né? Aí como é que a gente faz? A gente coloca a vasilha aqui, coloca primeiro a resina. Vamos supor, eu botei 50 ml de resina. 50 ml é muito, né? Mas tudo bem. Eu botei 50 ml de resina. Aí tá marcando aqui, 50 ml. Aí eu faço as contas de ver quanto que eu tenho que usar
do endurecedor. Aí tá aqui 50 ml, aí eu venho aqui nesse botãozinho, tara, ou seja, zera, mesmo com o produto aqui dentro, ele zera. Aí fica como se não tivesse nada. Aí eu posso botar com tranquilidade. Se eu não tenho essa balança, que tem essa parte de tara, eu tenho que calcular. Se eu tinha 50, eu quero mais 35, tem que chegar até 85. Então tem que ser devagarzinho, para não ultrapassar e estragar o trabalho. Então agora a gente vai... Eu vou pegar a balança, que eu tô achando que essa aqui acabou a pilha, e a gente vai fazer. Botar o desmoldante e tudo para vocês verem como funciona. No nosso caso agora, a gente não vai usar nenhuma tintura, porque a gente quer transparente para poder aparecer o bichinho, tá? Então, daqui a pouco a gente volta. Então, vamos lá. Eu troquei a pilha, era a pilha mesmo. Eu tava preocupada de ter estragado, porque é tão boa ela, tá vendo? Toda sujinha de... Ó, 0. Aí tá aqui o peso, eu taro. Eu não quero o peso do produto, só o preço da vasilha, só o preço do peso do produto. Cuidado para não machucar a mão, hein? Tem que cortar aqui que ele vem preso, bem presinho. Eu sou fracote, como eu já falei para vocês um monte de vezes. Tá vendo aqui, ó, bem presinho. Uma dificuldade. Inclusive essa faca aqui a gente também só usa para resina, não usa para mais É, nada. só para resina e artesanato, né? Não é faca de cozinha, não. Esse lugar que a gente está aqui é um mini ateliê que a gente fez para guardar nossos produtos. Então, tudo que está aqui é para usar em artesanato. A gente não bota nada de volta lá para dentro. Vou tirar de novo, né? Porque apagou. Tarei. Aí eu vou botar. Vou botar só um pouco, porque eu não vou usar muito, né? Para ali. Então, porque tem que ser feito em duas partes. A gente vai fazer primeiro uma camada para colocar o besouro em cima. E depois que secar, a gente coloca o resto para cobrir. Ó, 22. Aí como é que é a conta? 22 é 70%, né? Quantos ml vai ser 30%, né? Que eu falei que aqui seria 30%. Então, 22 ml é 70%. X ml é 30%. Então, 30 vezes 22, continha assim, 30 vezes 22%, 6,6. Então, 30% é 6,6. Aí agora, de novo, eu vou tarar, que eu vou querer nada, né? Como se estivesse sem nada. E vou botar 6 e um pouquinho. Não precisa assim ser muito preciso, só não pode exagerar para mais ou para menos, senão você estraga seu trabalho. Ó, prontinho. 7,4. Ficou um pouquinho a mais porque a proporção é 70%. É 50%, desculpa. E o endurecedor, ele é um pouco menos viscoso, então ele vai na caixa. Ó, é importante ter sempre papel toalha ou um paninho só para isso, mas tem que lavar ele muito bem lavado depois, senão endurece, você não consegue trabalhar. Pronto, já misturei os produtos. Agora eu vou mexer. Eu tenho que ficar mexendo aqui. Evita mexer muito forte, senão você enche de bolha. Já começa o seu trabalho com um monte de bolha e já dificulta. Mexe devagar, puxando sempre aqui, ó, tirando das beiradas para não ficar agarrado, do fundo, encostando o palito no fundo. Geralmente, uns 3 minutos você já consegue homogeneizar. Aí você tem que marcar no relógio para você não ficar a vida inteira mexendo sem saber o tempo. Mas quem já fez algumas vezes já consegue perceber quando homogeneizou, né? Aí eu vou mexer então, fico mexendo com tranquilidade até passar pelo menos, no mínimo 3 minutos. Aí quando passou 3 minutos, você olha e vê se tá direitinho. Se você achar que não, fica mais um pouquinho. Ó, agora
já tá mexido ali, eu já vou mostrar para vocês. A gente tem que passar o desmoldante. Lembrar sempre de passar o desmoldante, porque mesmo sem desmoldante você consegue soltar. Só que estraga a forma mais rápido. E às vezes não consegue soltar tudo, aí sai um pedaço da forma na sua peça. É mais trabalho. Você perdeu a forma e vai ter mais trabalho para lixar a peça. Importante falar, esse aqui é próprio para resina. Não pode usar em forma de bolo para soltar o bolo, tá? Porque tem uns também que são de spray, a gente, principalmente propaganda, programa de culinária tem isso, mas não é o mesmo, pelo amor de Deus, tá? É só para isso. Aí a gente pega com a luva já de máscara, porque o cheiro é forte e eu não sei se faz alguma coisa na mão, porque eu nunca fiz sem luva. Mas todo cuidado é pouco, né? Aí você vem uma distância mais ou menos de uns 30 centímetros. Eita! De preferência virado pro produto, né? Aí passa um pouquinho, dá um tempinho para secar. O cheiro é bem forte. Aí, enquanto vai secando ali, eu vou mostrar. Esse aqui é um corante que você compra. Tem o que é opaco e tem o que deixa a resina transparente, por exemplo, rosinha transparente. Tem aquele opaco que deixa rosa mesmo, fechado, sem passar para o outro lado. Translúcido. Esse é caro, é um pouco mais caro, mas enquanto você não tem condições de comprar esse, você vai com aqueles que eu falei que são bem mais baratos. Ó, já mexemos aqui, se vocês observarem, ó, tá vendo? Não faz mais aqueles risquinhos, ficou cheio de bolinha, mesmo mexendo devagar, tá vendo as bolinhas aqui? A gente já pode dar uma tirada dessas bolhas na forma, aqui na vasilha, ó. Liga e vem, ó, tá vendo? Quando a gente bota a resina, as bolinhas já somem todas. Que aí a gente já começa o nosso trabalho mais limpo, né? Com menos bolha. Aí a gente vai. Já botei o desmoldante, tirei as bolhas excessivas. Vou botar uma camada no fundo. Lembrando sempre de limpar para não escorrer, para sujar o mínimo possível a bancada. Tá aqui, ó. Se for uma coisa que dê para você fazer, pode dar uma batidinha, que essa batidinha faz o quê? Faz as bolinhas que por acaso estejam lá embaixo, subam. Ó, normalmente eu venho com a lanterninha, tá vendo? Ela dá uma iluminadinha, você consegue ver mais as bolinhas. Eu venho com o maçarico, ó, ver se dá para ver a bolinha sumindo. Olha lá, tá vendo? A gente consegue ver a bolha desaparecendo. Não pode usar o maçarico, ficar apontando para uma posição, senão você queima o molde, corre até risco de queimar a resina e pegar fogo, tá? Tem sempre que fazer mexendo. Aparentemente não tem mais bolha nenhuma, tô vendo uma bolinha ali, ó. Ó, viu? A gente bota o... Não sei se vocês conseguem ver, mas a gente bota ó, a bolha some. Só assim, rapidinho. Então não precisa ficar com ali. Aí agora é com a minha filha. Ela vai pegar o besouro, porque eu não tenho coragem de pegar, não. Então, pessoal, esse é o besouro que a gente vai usar, que eu mencionei, que eu achei lá na cachoeira. Eu acho que eu não falei no início, mas só pra lembrar, né? Que tanto esse besourinho quanto o escorpião que eu mostrei, que a gente já fez anteriormente, todos esses animais eu já achei eles mortos, né? Então, obviamente, eu não mataria um bichinho pra colocar ele na resina. Então a gente está colocando exatamente porque a gente já achou ele dessa forma, então a gente vai aproveitar a oportunidade para utilizar no artesanato, né? Então aqui a gente já tem aquela primeira camada de resina que foi mostrada anteriormente. Para fazer esse tipo de processo tem que ser feito dessa forma, porque se a gente colocar até em cima e jogar o besouro lá dentro, ele vai ficar boiando, né? Vai ficar horrível, não vai dar para ver nada. Então a gente faz essa primeira camada, coloca ele em cima, e aí depois que essa camada endurecer um pouquinho, ele já vai estar firme aqui dentro, aí a gente cobre o resto. Então, venho aqui, coloco ele na posição, uso aqui para ajeitar, caso eu queira. Acho que tá no meio, né? Parece. Aí... Pronto, tá posicionada. E agora a gente vai esperar essa camada endurecer um pouquinho.
Ó, tá durinho. Passaram 2 dias, mas não precisava de 2 dias, tá? Com 12 horas você já pode fazer de novo. Mas eu deixei mais um pouco para ter garantias, né? Já diluí, já misturei como eu mostrei inicialmente, né? E agora eu vou cobrir. Não vou botar muito para não ficar muito grosso. Botar o suficiente para cobrir, ó. Tá bom? Acho que tá bom, né? Então, botar o suficiente para cobrir. Aí vou dar uma batidinha. Ó, tá vendo? Ficou uma bolinha ali, ó, bem em cima dele ali, ó. Aí eu venho com, ó, na mesma hora some. Aí depois a minha filha faz o retoque. Aí agora é só deixar aqui pra secar. E vai estar pronto. Aí eu volto pra gente desenformar, vocês verem como faz. Antes da gente esperar, eu queria mostrar pra vocês a saboneteira que eu falei. Olha como ela saiu do molde. Perfeita. Só aqui, como eu falei ontem, né? É que vai precisar de um polimentozinho aqui no finalzinho e tirar esses cantos vivos. Essa parte aqui, ó, que ela pode cortar. Aí meu marido entra na jogada, que é ele que faz isso. Mas olha que maravilha. Isso feito com o resto de tinta e saiu assim. Então quando a gente faz com cuidado, direitinho, a gente quase não tem trabalho depois. Tá bom? Então, na hora de desenformar, a gente volta. Agora chegou a hora de usar a acetona, tá? Qualquer marca. Essa aqui é que eu geralmente encontro mais barata nas lojas de perfumaria. Aí, ó, tá corante. A resina que eu usei foi vermelhinha. Aí eu venho com um pouco de acetona e boto aqui. Não precisa gastar a acetona inteira cada vez que lava alguma coisa, não. Mas também não pode economizar. Aí eu dou uma misturada, passo com a mão, enluvada, pelo amor de Deus. Ah, mas a acetona eu uso para tirar esmalte. Você usa um pouquinho para tirar esmalte. Você não fica com a mão aqui dentro da acetona o tempo todo, porque ela começa a queimar depois de um tempo. Ó. Viu? Tira tudinho, só um pouquinho tirou tudinho. Aí o que eu faço? Para não ficar meio vermelhinho assim, não ficar resíduo nenhum, eu venho com detergente, boto um pouco, pego a esponjinha que eu tenho aqui no tanque, que é para isso, ou é para lavar pano de chão, ou é para lavar essas coisas de resina. Nada de usar a esponja para lavar roupa depois, tá? Ela fica aqui ou para lavar pano de chão, ou as vasilhas do artesanato que a gente usa. Passa direitinho. O palito você consegue aproveitar. Mesmo que fique uma manchinha, ela não passa numa próxima vez que você usar. Ah, porque apesar, vou chupar picolé, vou ter. Tá, mas eu podendo economizar, né? Se bem que chupar picolé não é nenhum sacrifício, né? Uma coisa importante, que eu não falei no início do vídeo, quem estiver por perto aqui, mesmo que não esteja fazendo nada, muitas vezes o meu filho, ele não mexe com resina. Eu não sei se ele não gosta, porque eu nunca pedi, mas ele muitas vezes a gente precisa dele. A gente chama, nada de secar com pano para não ficar cheio de fiapinho, atrapalhar o próximo trabalho. O que eu faço? Os panos de chão velho, pano de prato velho, que não consigo colorir de jeito nenhum, vou enxugar, mas mesmo que esteja limpo, né, fica feio. Aí eu guardo para isso. Aí coloco aqui e deixo secando. Quando tiver seco, aí sim eu guardo. E é importante porque meu filho, por exemplo, ele às vezes ele não mexe com resina, mas às vezes eu chamo: Pedro, pega ali pra mim, e ele fica muito tempo aqui com a gente, ajudando de alguma forma. Então ele fala: ai mãe, toda vez que você me chama eu fico ajudando, minha garganta fica ruim. Então ele também precisa estar de máscara para se proteger. Luva não, porque ele não mexe a mão em resina, mas a máscara sim, para não ter problema. Quem é alérgico nem pensa nisso, tá? Nem pensa em trabalhar com resina, porque não é legal. Eu já vi gente ir para o hospital porque foi trabalhar com resina, mesmo usando máscara, mas tinha uma alergia muito grande. Aí não deu certo, tá?
Já tá durinho, agora eu vou desenformar. Vamos ver se vai dar certo. Às vezes não dá, tá? Vou desenformar junto com vocês. Ó, a gente vai soltando as beiradinhas aqui, ó. Se a gente se observar, a gente vê que fica diferente a cor, porque tá soltando, ó. Já soltou. Ó. Tem forma que você desenforma fácil. Dependendo do formato da forma, você fica 3 anos para conseguir desenformar. Mas esse aqui é redondinho, só é simples. É mais fácil. Ó, pronto. Ó, é esse o resultado. Tá vendo? Na lateral. Ele fica grandão. E no fundo. Aí agora a gente vai tirar, porque aqui quando passa o dedo a gente sente que tá um pouquinho alto. Então tem que tirar esse canto, meu marido chama de canto vivo. Tem que tirar isso aqui para não machucar a mão de quem for usar. Se for botar de enfeite, a gente pode fazer um pezinho, ou pode botar como peso de papel, ou pode fazer um furinho aqui e botar um chaveiro. Depende do que a gente pensar, porque como é da minha filha, ela que vai decidir o que vai fazer. E tá aí a eternização do besourinho.